E já estou aqui com o Bruno Marques com a gente. Você viu que aqui é o seguinte, né? Não deu certo, faz ao vivo, Brunão. Um abraço, meu amigo. Tudo Obrigado, bem? Romulo. Tudo bem, graças Seja a Deus. bem-vindo mais uma vez. Muito bom ter você com a gente. Estamos sempre à disposição. E assim como a gente fez aqui agora, né? Tirando a gravata, acho que a verdade sempre ela é bem-vinda. E se tem um lugar que a verdade vai ser sempre bem-vinda, e se ela chegar, fica bom, as pessoas gostam, é aqui, ó. É na política. E isso, às vezes, é passado através de uma entrevista, por exemplo, através de um contato que você tem com os pré-candidatos, você consegue fazer essa análise. Nas entrevistas que nós fizemos, das 5, as quais você teve a oportunidade de acompanhar, Bruno, deu para ver isso através dos pré-candidatos, esse sentimento de verdade, seja no desenvolvimento de um ataque, entre aspas, aos adversários, ou seja, na questão de apresentar ideias? O que você pôde acompanhar? A verdade ela é muito relativa, né? O que é verdade, né? A verdade é aquilo do ataque, ou a verdade daquilo de se defender, porque a gente viu perfis de candidatos que estavam agindo na defesa, enquanto outros estavam no ataque, enquanto alguns preocuparam em se mostrar algum preparo, está mostrando algum preparo. Então, alguns ocultando padrinhos políticos, outros enfatizando que tem sim apoio político. Então, é uma situação que ficou muito evidenciada nesse primeiro bloco de entrevistas, mas o que mais evidenciou é que poucos souberam aproveitar os 15 minutos de fala para falar de forma reta e direta com a população de Rio Verde. Isso também me chamou um pouco a atenção. Vamos analisar por partes. Então, vamos começar pela primeira, que foi com o pré-candidato Lissauer Vieira, do PL. Que pontos que chamaram a atenção dessa entrevista de Lissauer aqui no nosso programa, Bruno? O Lissauer enfatizando que o dia que ele esteve aqui foi o dia que ele estava recebendo o Bolsonaro na cidade, então o entusiasmo pela visita do ex-presidente, então o furor daquele dia, o Lissauer estava um pouco meio anestesiado por conta do evento. Mas ele o jogou muito na retaguarda, enfatizou que conseguiu alguns apoios vindo da base governista, enfatizou isso colocando Lucivaldo Medeiros na vice para enfatizar que esses apoios estão com ele, né? Reiterando que são apoios pontuais, não são apoios totais, né? Essa vinda do Bolsonaro ele plantou, ainda vai colher ainda. E ele ficou muito na questão de ficar defendendo as questões lá das relações à taxa do agro. Então eu acho que o Lissauer perdeu uma oportunidade de falar diretamente com o eleitor de Rio Verde, falando de Rio Verde, não falando, olhando para o retrovisor. Na parte da entrevista dele, um ponto que me chamou a atenção é que ele foi ressaltar que quando estava na Assembleia, o atual prefeito, Dr. Paulo do Vale, teria trabalhado contra ele naquela oportunidade, né? Deu a entender, pelo menos para mim, de que ele trabalhou contra a minha candidatura naquele momento, então agora estou indo contra a dele. Você entendeu assim também ou não? Parece que ficou algum tipo de resquício, algum tipo de sentimento. Ou então que ele esperava, porque depois ele ressaltou depois disso, né? Que retribuiu no apoio a Lucas do Vale e a outras questões, e deu a entender que ele esperava ter esse apoio para a prefeitura, né? Sim, mas cada eleição é uma eleição diferente. Não adianta agora, por exemplo, 2026, a gente não pode cravar que o candidato do governador Ronaldo Caiado vai ser Daniel Vilela, porque o Ronaldo Caiado está pleiteando o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tiver o apoio do Bolsonaro, terá que apoiar o Wildel Moraes para o governo do estado em 26. Então, daqui 4 anos, daqui 2 anos, muita água vai passar debaixo da ponte ainda, Romulo. Então, a gente que faz algum movimento político esperando retribuição daqui 2 ou a 4 anos, é um pouco, assim, não está fazendo a leitura política correta. Eu até perguntava nos bastidores, por exemplo, eu perguntei para o prefeito Paulo do Vale, esses dias que esteve aqui no nosso programa, se ele poderia ser candidato nas eleições de 2026 para a disputa do governo do estado, porque estão cotando ele como vice. Aí às vezes as pessoas vão pensar, mas hoje União Brasil e MDB caminham juntos. Se por acaso MDB e União Brasil não caminharem juntos, por exemplo, na ideia de Ronaldo Caiado, de pré-candidato à presidência da República, talvez a gente possa ter uma diferença também nisso aqui dentro do estado, né? Com certeza. Então, assim, questões de posicionamentos políticos e interesses políticos.
Eu acho que o Caiado ele é pré-candidato a presidente de forma irreversível, e eu acho que uma situação aqui paroquial aqui do estado não vai impedi-lo de pleitear esse sonho que ele tem desde 89, quando foi candidato à presidência pela primeira vez. Vamos para a segunda entrevista, que foi a entrevista do deputado Carlos Cabral. O que me chamou bastante a atenção, acredito que deve chamar a sua também como analista político, foi o questionamento que eu fiz sobre o apoio do atual presidente Lula. E ele falou que se ele era o candidato do Lula, aqui em Rio Verde, ele afirmou que era o candidato do Alckmin, que é, no caso, do partido dele, né? Claro, isso é dentro do normal, é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não afirmou que era candidato também de Lula, né? Do presidente da República. Você viu isso como normal? É uma situação que pesa a favor, pesa contra? Olha, o Carlos, a gente sabe que ele está namorando, assim, o apoio da Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PL. Hoje ele tem o apoio do PT e do PCdoB. Falta o PV, perdão, eu falei PL, é PV. Então falta convencer o partido... PL jamais. O PL jamais. Falta convencer o Partido Verde, que está hoje com o Cristiano Quintino, a embarcar nessa barca com ele. O Cristiano Quintino também se apresenta como pré-candidato, tem apoio do presidente estadual do PV do estado, que também está em litígio com a Adriana Corse lá em Goiânia, mas se essa situação persistir, vai para a executiva estadual e depois vai para a executiva federal, que a gente sabe que o PT manda e desmanda nessa federação, e eu acho que esse apoio a Carlos e a Adriana Corse vai chegar mais cedo ou mais tarde. Eu acho que faltou ao Carlos Cabral falar com esse eleitor de esquerda que está órfão de uma candidatura que represente esse campo na cidade. Ao falar que ele é candidato do vice-presidente Geraldo Alckmin, eu me questiono qual que é o peso político do Geraldo Alckmin em Rio Verde e qual que é o peso político de Lula em Rio Verde. Qual dos dois eu queria como padrinho? Eu acho que Carlos Cabral não fez a leitura correta. Por que você acha que tem essa fuga, digamos, entre aspas, das pessoas, principalmente dos 5 pré-candidatos, nenhum, a gente sabe que alguns são realmente de direita, mas alguns de não assumir essa questão de lado da esquerda? Parece que se tornou algo negativo falar que é candidato da esquerda, porque alguns ali que a gente sabe que tem essas ligações não batem no peito e falam isso. Eu acho que é um pouco até de constrangimento por conta dos fatos da Operação Lava Jato e também na forma com que o governo federal está conduzindo hoje a administração federal, tanto na economia e em outras áreas. Mas eu acho que uma eleição que temos 5 pré-candidatos, 4 são dentro do campo da direita e extrema-direita, eu acho que ele que se posiciona entre a centro e a centro-esquerda, eu acho que não tem outro caminho a não ser vir abraçar e beijar a cruz da esquerda. Quem poderia ser o nome hoje para ser o pré-candidato a vice de Carlos Cabral, dentro desse grupo aí que pode ser o apoio, no caso do PT? No PT eu não vejo outro nome que não seja de Náudia Faedo ou do seu marido, Flávio Faedo. Mas corre por fora também do jovem militante Gabriel Calil. A gente tem aí, você citando aí esses 2 nomes, que são ligados ao agro. A gente tem hoje, praticamente todas as pré-candidaturas, pessoas ligadas ao agro, direto ou indiretamente. Poderia ser uma linha para tentar puxar também esse lado para ele? Seria um ponto favorável ele fazer isso? O Flávio Faedo, a gente tem que respeitar a história dele, foi um dos precursores do plantio direto aqui na nossa cidade, um dos que ajudaram a revolucionar a nossa agricultura. Mas por conta da sua postura e da sua ideologia no campo de esquerda, ele não consegue dialogar com esse setor agrícola. Mas a gente pode perceber que tem vários representantes do agro que vão estar presentes assim nas chapas de prefeito como vice ou como candidato, que mostra força desse importante setor econômico aqui na nossa política, sim. Vamos para mais uma entrevista, que foi a terceira da nossa sequência, que foi contra o Dr. Wellington Carrijo, né? Que é apoiado pelo atual prefeito Paulo do Vale, pré-candidato pelo MDB. Essa entrevista, Bruno, como que a gente pode analisar ela? O Dr. Wellington Carrijo, ele deu o tom da campanha dele, ele disse que não vai fazer um tom de agressão, né? Disse que ele tem um berço, ele tem a educação dos pais, e enfatizou isso, esse elo familiar que vai ser muito forte na campanha dele. Eu acho que também uma questão que eu queria reiterar, Rômulo, eu acho que a presença das primeiras damas, das candidatas às primeiras damas, apesar que elas não levam voto, mas elas vão ter um papel primordial na campanha,
porque eu vi uma entrevista que elas passaram na 96 FM e todas foram muito bem. Aliás, muito boa, parabéns ao pessoal lá do grupo, né? Ao senhor Júlio Caparelli, que inclusive eu vi fazendo referência ao nosso programa ontem. Obrigado, senhor Júlio. É muito honrado pra gente receber esse elogio aí do senhor. Parabéns pela ideia, né, de entrevistar. Sim. Aí, inclusive vamos até copiar essa ideia, porque é interessante trazer assim a voz das pré-candidatas à primeira-dama. Porque né? Nada melhor de falar do esposo, a esposa, a mulher vai saber falar melhor do marido que ninguém. São boas, né, de oratória. E elas são muito boas de oratória. Eu gostei muito do posicionamento da Lara Carrijo, como da Andréa Fonseca, como também da Camila Vieira, né, como da Deise Cabral também, e também da Amanda Câmara também, que falou muito bem nessa rodada de entrevista. Mas voltando ao Wellington, então ele enfatizou essa questão familiar, mostrou ali que tem entendimento, sim, da administração da máquina pública, falou muito a questão ali de leis orçamentárias, também ali do plano plurianual, onde que é o projeto que se envia para a Câmara para poder fazer as obras e fazer as políticas públicas que beneficiam a população. Mas o Wellington Carrijo, ele precisa também ter aquele controle do tempo, como eu disse no início aqui, para falar diretamente com o eleitor. Mas foi uma entrevista, sim, muito boa. A gente observa aí que alguns candidatos têm aquele peso ainda de poder tentar, de certa forma, diminuir, né, o adversário por algum ponto negativo, e outros preferem, como se disse aí, doutor Wellington Carrijo, ficarem mais restritos. Que tipo de postura que você acha que o eleitor gosta mais? Daquele que mostra ali também os pontos negativos dos adversários, ou daquele que se abstém de falar dos adversários e fale mais de si? Tem eleitor para todo tipo de gosto, mas também vai depender também da posicionamento do candidato na pesquisa. Hoje, o Wellington Carrijo tem condições de não ser agressivo, porque nas pesquisas internas ele está numa posição muito confortável. A gente teve também na sexta-feira a entrevista do Dr. Oswaldo Fonseca, pré-candidato pelo Republicanos, com alguns pontos polêmicos, né, que desdobraram, né? O Oswaldo, ele já veio realmente mostrando os dentes e partindo para cima. Ele já está ali também em pesquisas internas, mostra que ele também tem que tentar desconstruir a figura da administração pública que tem uma aprovação recorde. Se é um caminho interessante, se é um caminho inteligente, a equipe de marketing do Oswaldo que vai ter que apontar e mostrar para ele. Agora, o Oswaldo foi muito rápido e sucinto nas suas perguntas e respostas. Eu acho que soube aproveitar o tempo, mas ele também, por conta da polêmica gerada na entrevista, eu acho que foi desnecessário, porque a eleição ainda está muito longe. Eu acho que se estivesse mais próximo do pleito, para ele poder jogar algum tipo de polêmica e chamar a administração para cima, eu acho que seria mais interessante. Até trocar de posição agora, deixar o Bruno do outro lado aqui, do lado direito, para que a gente possa continuar o nosso papo, ainda sobre a entrevista do Dr. Oswaldo. Alguns pontos chamaram a atenção, né? Porque questionado sobre ele ter procurado o Daniel Câmara para ser o vice, pré-candidato a vice, ele disse que não o procurou. Mas o Daniel Câmara, por si, em alguns momentos, deu a entender que foi procurado, mas que não aceitaria ser vice, que a ideia dele é ser pré-candidato de fato. Alguns pontos chamam a atenção também, né, Bruno? Essa mesclagem. Chama atenção porque eu também tenho um canal no YouTube, eu já entrevistei o Daniel Câmara por inúmeras vezes. E ele até chamou em algumas oportunidades o Oswaldo de Oswaldinho, porque eles têm até um relacionamento familiar bem próximo. Sim. Então, a gente sabe que houve esse apoio, esse convite, né? Mas o Daniel Câmara, ele tem um apoio de dissidentes do PL que não aceitam a pré-candidatura de Lissauer na sigla e nem o apoio do Bolsonaro à sigla, né? Ao candidato do PL, ao Lissauer Vieira. Então eles lançam partidas, saíram do PL, migraram para o Partido Novo, dando base de sustentação à pré-candidatura de Daniel Câmara. Então Daniel Câmara, para honrar o compromisso com esses dissidentes, desses descontentes do PL, ele continua pré-candidato, mas parece que dentro do Partido Novo está tendo uma grande dificuldade dele encontrar o vice. Ele até deu aqui um spoiler que poderia ser, né, o pré-candidato a vice, ou a pré-candidata, já que ele falou uma mulher, uma militar, né, eu não sei hoje quem seria esse nome, se está no meio da política, eu sinceramente não tenho aqui em mente alguma mulher militar que esteja ligada à política.
Você que está mais nos bastidores, você teria a possibilidade de pensar quem poderia ser esse nome, Bruno? Esse vice do Daniel Câmara é uma coisa que eu não consigo nem vislumbrar, nem a penumbra, porque ela está complicada. Eu não consigo nem fazer o esboço desse vice que sairá ali do Partido Novo. Agora, o Partido Novo tem uma chapa de vereadores interessantes, mas para vice do Daniel Câmara, eu acho que tinha que ser alguém ou do tamanho dele ou um pouquinho maior. Você acredita que possa ter união entre algumas dessas chapas de oposição? Algumas delas que possam fazer ali um fortalecimento dessa base de oposição? Rio Verde teve uma eleição histórica que elegeu o Juracy Martins prefeito pela primeira vez. Juracy estava em quarto nas pesquisas políticas. Paulo Roberto Cunha vinha de um segundo mandato até um pouco desgastado, e lançou Leonardo Veloso candidato a prefeito. Chegando ali na noite ali de sexta para sábado, Paulo Roberto Cunha ele tirou toda ali a sua tropa de Leonardo Veloso e jogou em cima de Juracy Martins, que no domingo à noite acabou se sagrando prefeito eleito aqui na cidade de Rio. Era quarto nas pesquisas? Ele era quarto lugar nas pesquisas aqui na cidade, e o Juracy conseguiu vencer aquela eleição fatídica. Agora, se isso vai repetir antes em Rio Verde, eu duvido muito, mas talvez lá na reta final da campanha, quem sabe, tudo pode acontecer, inclusive nada, nas eleições em Rio Verde. A gente acompanha muito os bastidores da política, né? Mas eu cheguei em Rio Verde em 2018. De 2018 para cá, vi muitos pontos interessantes e fui conhecendo ali quem eram os nomes realmente que podem pesar a favor ou contra alguma candidatura. E por outro lado, a gente tem aí uma disputa estadual que todo mundo conhece, que era muito forte, que era PSDB e MDB, né? Ainda era PMDB, na época que tinha ali Iris, Maguito, do outro lado Marconi Perillo, Nion Albernaz e outros nomes, e Lúcia Vânia. E essa disputa sempre ficou ali na minha cabeça, né? O peso que eles tinham um com os outros. Hoje a gente tem aqui em Rio Verde, quais nomes assim que podem ser um grande diferencial das eleições, além do atual prefeito Paulo do Vale? Você fala no âmbito de ser padrinho político. E fazer diferença. Olha, eu acho assim, Rômulo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser um padrinho interessante. Como também Juracy Martins. Hoje o Wellington Garricho conta com dois grandes padrinhos. Tanto o atual prefeito Paulo do Vale, como o ex-prefeito Juracy Martins, que também fez uma administração muito boa na cidade. Agora, também o Geraldo Alckmin ou Lula de Carlos Cabral, também Marconi Perillo, que é um padrinho que pode ser interessante na candidatura de Oswaldo Fonseca. Então, assim, padrinhos tendo o apoio, declarar simplesmente o apoio, eu acho que não basta. Eu acho que também esses padrinhos têm que participar. Como qualquer padrinho, até o padrinho nosso de batismo mesmo em igreja, ele tem que participar da criação do afiliado. Então, esses padrinhos também de épocas eleitorais, eles também têm que participar do processo de forma mais empenhada, ou seja, de uma forma financeira, ou até mesmo presença de rua para pedir voto para o seu candidato, porque simplesmente gravar um videozinho e ir embora, eu acho que não dá muito resultado, não. É andar lado a lado. Andar lado a lado, pegar na mão e dizer, esse é meu candidato, e também basta o candidato também, junto com sua equipe de marketing, saber explorar esse apoio e esse padrinho da melhor forma possível. Ter ali o padrinho como simplesmente um objeto e não saber explorá-lo também não resolve de nada. Tá certo. Bruno Marques, analista político, muito obrigado pela presença, pela participação aqui com a gente mais uma vez, Bruno. Eu agradeço a Band, o canal oficial da democracia, né? E a gente está nessa época de campanhas eleitorais aí, torcendo aí para que o melhor vença e que o melhor possa administrar a nossa Rio Verde aqui de forma justa, correta e ética. Tá certo. É o Band Cidade ao vivo com você aqui, de olho na política.